sei, mano. Tá sim, Eduardo. Quem é campeão mundial, Eduardo Lucisano? Depende, gente. Eu acho que todos não dá pra considerar. Acho que os intercontinentais são. Antes dos intercontinentais eu não considero, não. Ah, quer dizer, você exclui só o Palmeiras, né? Que bom. Palmeiras, o Fluminense. O teu Fluminense é? Fluminense de 52, é verdade. Então quer dizer que aquela pequena Copa do Mundo que foi disputada na Venezuela, não, que o Corinthians ganhou de outros times, não é? Não é. Por quê? Porque é outro campeonato, tinha 4 times disputando. A gente tá falando do campeonato da Copa Rio de 51, que tem o mesmo formato como que o Palmeiras do Corinthians ganhou em 2000. Como o Palmeiras classificou pra essa Copa Rio? Na época não existia sequer campeonato nacional, né? Então foram os campeões dos campeonatos que existiam. Então não fortes. tinha intercontinental, não tinha continental também, né? Por que o Uruguai é campeão mundial em 1930? Não. Eu te fiz uma pergunta. Só os idiotas responderam a pergunta. Por que o Uruguai é campeão em 1930? Calma, gente, calma. Porque era o país sede. E os outros países chegaram ali como? Porque foram convidados. Exato. Esse foi o primeiro, então. Exato, você não tinha eliminatória. Você não pode medir o passado com a regra do presente. Acho que o grande problema dessa discussão... É da Clarice Lispector essa frase? Não, é do Alain Simon. Ah, muito bem. Okay. Você não pode medir, usar o hoje pra falar como era o passado. Então, naquela época era normal que você fizesse isso. A pequena Taça do Mundo... nunca falaram desse Mundial até o Corinthians ser campeão do mundo? De 2000? É. E tem gente que acha que o Corinthians não foi campeão mundial de 2000, porque não, E quem é que tava aqui jogando? Então, mas o Boca Juniors ganhou a Libertadores de 2000. E quem tava aqui jogando? Mas quem tava aqui jogando? Não, eu sei que foi o Corinthians. As regras são claras. Eu sei que o Corinthians é campeão Mas se mundial de 2000. você considera, por que você está brigando com isso? Se você considera campeão de 2000, por que você está brigando com isso? Exatamente, porque é o mesmo formato que foi aplicado na Copa Rio de 51. Aí, o pessoal começa a falar, Matheus, que é Copa Rio, que é o mesmo nome do segundo turno do Campeonato Carioca. Mas é claro que é porque a Prefeitura do Rio foi patrocinadora. Era a Copa Rio como o Intercontinental era a Copa Toyota, por motivos de patrocínio. Tô certo? Desconheço essa Copa Rio. Não, a Copa Rio existiu em 51. Pra mim não era mundial. Inclusive, na época foi considerada como Campeonato do Mundo. Olha só, pessoal, a discussão tá boa, daqui a pouco a gente... Mas vamos mudar de assunto. Não é isso. Mas eu acho que isso é uma tentativa de reescrever a história. Ninguém pode apagar que o time do Flamengo do Zico foi campeão mundial, que o Santos do Pelé foi campeão mundial. Por mais que você diga que não representava o mundo inteiro. Cada época tem a sua característica. O Uruguai foi campeão do mundo em 1930, não apenas numa Copa do Mundo que não teve eliminatórias. Foi numa Copa do Mundo que sequer tinha países da África e da Ásia também. Mas foi organizada por quem? Pela FIFA. Ah, então tá bom. Mas e aí? E o Mundial, a Copa Rio de 51 foi organizada Mas a por própria quem? FIFA, isso nós já apresentamos uma matéria aqui no torcedores.com, é incoerente. Ela não organizou a Copa das Confederações, que na época chamava Copa Rei Fahd, da Arábia Saudita, em 92 e 95. Ela não organizou. Ela mudou o formato e transformou em Copa das Confederações, mas hoje ela considera essas duas competições como Copa das Confederações. A FIFA, é preciso entender, fez essa questão de que só vale o Mundial dela de 2000 pra frente por motivos de patrocínio, porque a Toyota deixou de patrocinar o Mundial e foi substituído por aquela chinesa, a Alibaba, né? Eu sei que você quer acreditar nisso, mas não dá pra acreditar. Não, é simples assim. E o Alain falou uma coisa interessante, por exemplo, no Mundial de Futsal. Se você tirar todos os jogos, as competições que a FIFA não organizou, acho que o Brasil é tricampeão e não hexa. O Brasil perde tipo a metade dos títulos que ele tem, porque a FIFA só organizou metade das competições. Houve um Mundial, inclusive, que a FIFA obrigou a seleção brasileira a tampar estrelas do seu escudo. Então, era a Fifusa que organizava. Sim. Ridículo isso. Muito bom esse nome, né? Eu acho importante a gente destacar que é uma discussão, obviamente, clubista, muitas vezes. Porque, lógico que o torcedor corintiano apoia que só os da FIFA vão valer, porque aí ele passa a ser o brasileiro com mais títulos, tem 2. O São Paulino vai querer que valha o da FIFA e o Intercontinental, e não vale o do Palmeiras. E o palmeirense quer que valha todos, porque o Palmeiras vai ser campeão mundial se considerar 51. Normal. É uma discussão extremamente clubista, e por isso Mas a gente tem só que expor... voltou à tona depois que o Palmeiras ficou como o único clube de São Paulo a não ter Mundial. Tudo bem, Até então, a não ter o Mundial da FIFA e a não ter o Mundial Intercontinental. Pessoal, vamos ler comentários, depois vocês voltam assim. Se tivesse ganhado em 1999... não tem esse. Se tivesse ganhado... Não, eu vou expor mais um pouco do clubismo que existe nesse país. Se tivesse ganhado em 99, a briga ainda ia ser que só Corinthians e São Paulo têm mundiais da FIFA e o Santos e o Palmeiras não. Vou além. Se o Palmeiras ganhar o Mundial da FIFA este ano ou no próximo, aí vão se juntar torcedores de Corinthians, São Paulo e Palmeiras, campeões mundiais da FIFA, para falar que o Santos não tem mundial. Então o clubismo ele nunca vai dar espaço para que a gente... Mundial em 3...
Paulinho Cunha, nosso colaborador, comentou aqui: Palmeiras não tem Mundial e em seguida 2000 é do Boca Juniors. Eu acho que ele é São Paulino. Giovanni Ele Dias. fala que fax em cima de fax esse Palmeiras, Fax né? em cima de Lembrando fax, que o São Paulo Futebol Clube outro dia na canetada ganhou mais um Campeonato Paulista porque lá. consideraram o título do São Paulo da Floresta. Giovanni Dias. O Marcelo Oliveira que falou O assim. Vasco da Gama seria campeão do mundo também em 53? Ué, Mas a Copa Rio não chegou, né? Seria a Copa Rivadavia que o Vasco É a Copa ganhou, Rivadavia, é que diferente. O Fluminense Pessoal, ganhou em 52. Deixa a diferença todo mundo é básica. campeão A mundial. diferença básica é que a FIFA esteve no Brasil com um emissário em 1951 e não teve nessas outras competições. Copa Mas Rivadavia, encontre nesse pequena ensaio. Eu quero taça do fazer- mundo. Mostra uma foto 3x4 do Globo da época mostrando. Mas é que triste ele tava como se no faz Brasil. isso simplesmente para Pedro tirar o Pedreira título tá do em grande Palmeiras. fase, né? Por que querem tirar o Mundial? Por que querem tirar 4 títulos Calma, brasileiros? mano. O Palmeiras é Sabe? mundial, tá na camisa, Esse Lan. tipo Calma. de coisa que é feito E o Palmeiras exclusivamente já do se Palmeiras. para esse Mundial E eu sendo vou campeão falar paulista do ano anterior. como é a Calma, perseguição, bizarro. como é a perseguição ao Palmeiras. O Fluminense foi campeão brasileiro em 2012 e foi tricampeão brasileiro. Não é? Sim. Não, foi tri-tetra, né? De 84, 2010, 2012, é isso? Então era o tricampeonato brasileiro de 71 pra cá. Ele comemorou como tetra, se eu não me engano, que o Fluminense tem um título dos anos 60. Ninguém contestou o título do Fluminense lá atrás. Sim. Ninguém contestou do Cruzeiro, quando o Cruzeiro alegou ser tetracampeão brasileiro. Sim. O Cruzeiro tem os 3 títulos da Era dos Pontos Corridos e só antes de 71. O Cruzeiro disse que é tetracampeão e ninguém ficou falando que 3, como é que era? Calma, Que calma. 2 mais 1 é 4. Não fez. Mas, ó, É perseguição óbvia ao calma, Palmeiras. pessoal, deixa eu E ler o é tão comentário. importante essa Copa de 51, tanto que alguns times que foram disputar essa Copa não disputaram porque resolveram disputar a Copa Latina. O Nice que jogou no lugar do Barcelona ou do Atlético de Madrid, que eles falaram, não vamos jogar. Sim, calma, Aí, porque Calma, pessoal, Porque o reservaço do Manchester United, em 2000, glorificou demais a conquista do Corinthians, A sabe? Juventus só jogou porque o Milan também não quis jogar essa Então, Copa Rio de 51. Pera. O Milan falou, não, vou Então, jogar a Copa a gente vai Latina. debater. Eu não vou jogar esse mundial. Que o Palmeiras se classificou sendo campeão paulista. Gente, calma. Olha Não, só. sabe por que isso é vergonhoso? Isso é vergonhoso simplesmente porque esse argumento desqualifica o título mundial de São Paulo de 93, se eu não me engano. Que o campeão foi o Olympique de Marseille, ele foi punido, e quem estava ali com o São Paulo não era o campeão da Champions League. Ô, gente, vamos lá, vamos manter a E o coerência. Tottenham também não quis jogar e foi o Áustria Viena. E o Rafael Rebelo, o Mundial deveria rodar as sedes dos mundiais e não só Japão e Dubai. Teve também no Marrocos, mas é verdade. É pouco. Eu gostaria de ver um Mundial de Clubes aqui no Brasil de novo. Só que bem organizado dessa vez. Não no Morumbi, no Maracanã, Esse é difícil, com né? um time carioca no Rio, um time de São Paulo em São Paulo, e os dois fazendo a final.